E aí, meus dendezeiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Dendê. No episódio passado, eu abri a porta da minha casa e contei um pouco da minha história. Nesse, nós iremos fazer uma viagem. A viagem começa do outro lado do oceano, com os nossos ancestrais. Que tal? Venha comigo? O nosso passeio começa na África. Vou dar dica, viu? Vizinho a Nigéria e vizinho ao Togo, justamente. Lá existia um reino chamado Reino Daomé. O Reino Daomé foi colonizado pelos franceses. Je parle français? Oui, je parle français. Como ça? Você fala francês? Sim, eu falo francês, mais ou menos. E aí eu te pergunto, quem aí do outro lado fala francês? Vamos embarcar nessa viagem. O Reino Daomé foi colonizado pelos franceses, certo? E se tornou o país Benin. Como eu te falei, fronteira com esses dois outros países, que é mais fácil de conhecer a Nigéria. Quem nunca ouviu falar da Nigéria, né? Pelos corredores, pela Copa do Mundo. Enfim, o bobó era o prato principal deles lá, era feito com massa de feijão. Quando os franceses colonizaram, que trouxeram para o Brasil, que se espalharam a questão dos negros, chegou aqui no Brasil por 3 capitais: Rio de Janeiro, Bahia, justamente, Sergipe. Os baianos tiveram a iniciativa de mudar a receita em alguns pontos, colocando um pouco da nossa origem, né? E mesclando. É o caso da gente. Eu mesclo o delivery do Seu Dendê com o podcast do Seu Dendê. É mais ou menos essa questãozinha aí, esse jogo de cintura que nós brasileiros temos. Os nossos irmãos deu uma incrementada no bobó, e aí o bobó se espalhou no Brasil, né? Colocando o nosso tempero indígena, colocando nossa mistura brasileira, e assim surgiu o bobó aqui no nosso país. O Reino Daomé, que hoje é Beni, são 4 produtos que existem lá: mandioca, inhame, dendê e macaxeira. Essa é a riqueza do povo Daomé, que agora é Beni, certo? E chegando aqui no Brasil, teve essa distribuição de escravos, e eles não puderam trazer os seus pertences, mas trouxeram a culinária, o amor, né? Teve os sofrimentos, mas ele espalhou para a gente aqui do Brasil esse prato maravilhoso. Eu quero trazer para vocês também uma curiosidade desse país. Esse país ficou conhecido também por um corpo militar. Um corpo militar composto só de mulheres, que levavam o nome de Agogie. Agogie era um grupo de mulheres militar que lutava, mulheres guerreiras que lutavam pelo seu povo. Será que eu fiz parte desse grupo? Eu me sinto tão assim, guerreira, esforçada, produtiva. Tudo bem, é uma outra questão. Elas lá guerreavam, elas lutavam pelos seus interesses. Agora eu quero trazer para vocês a curiosidade para os dias de hoje. Sabendo de toda essa ancestralidade, de toda essa viagem que a gente fez África-Brasil, contando as curiosidades, contando como de fato era feito o bobó, que era com feijão amassado, e é que foi transformado, eu quero contar como ele surgiu na minha vida. Em meados de 2003, eu morava na Barra dos Coqueiros, né? E a Barra é conhecida como uma ilha. De fato, é uma ilha. Eu morava lá em 2003 e fiz parte de uma família maravilhosa, a família Bezerra, certo? E lá eu tive esse privilégio de vivenciar esse prato que é o bobó. Então, a matriarca da casa, toda vez que tinha uma festa, era o primeiro prato que elas faziam. A matriarca se chamava Eunice Bezerra e a filha dela, Josicleide Bezerra. Vamos titularizar como Bezerra porque eram as duas, né? Então, toda vez que tinha uma festa, uma data comemorativa, uma comunhão, esse era o principal prato da casa. Então, via todo aquele preparo delas, né? Elas descascavam a macaxeira, elas cozinhavam a macaxeira, batiam a macaxeira para virar um creme, elas ralavam o coco, extraíam o coco, né? O leite do coco, né? Extraía o sumo do coco, na verdade, e arrumava tudo certinho. E
Tinha momentos que ela fazia o bobó de frango, tinha momentos que ela fazia o bobó de camarão. E eu participava daquela jornada, né? Eu participava de cada riqueza de detalhes. Então, em 2003, gente, nós estamos em 2026 hoje. Então, esse histórico ali, aquela vivência, né? E aí, preparava os caldeirões. Na minha casa era outro prato, né? Normalmente na minha casa era o caruru que era feito. Minha mãe fazia caruru. Mas na casa das bezerras, né? Das mulheres bezerras, era feito o bobó. E elas são assim, elas são bem espalhadas. Elas são assim, Maceió, Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte e Sergipe. É aquela conexão que eu fiz logo lá no podcast passado, no episódio passado. Bahia, Bahia, Distrito Federal e Sergipe. Já na história do Bobó, esse triângulo Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas. Então, eu fui aprendendo aquilo ali, fui tomando gosto pelaquela culinária, né? E isso era uma das sementes que foi lançada na minha vida. Foi e ficou impregnado. Os anos se passaram e eu passei a fazer na minha casa. Não tinha outro prato. O prato da minha casa em festa era justamente o bobó. Então passei a fazer. E aí agora essa semente ela gerou um fruto, né? O bobó é um dos principais pratos do delivery do Seu Dendê. O bobó ele sai com um combo, né? E aí, como os nossos ancestrais, que hoje é o país Beni, né? Eles tinham uma forma de fazer. Os nossos irmãos, quando chegou aqui no Brasil, os nossos irmãos da Bahia modificaram um pouco a receita, implementaram com os recursos que temos aqui, certo? E cada estado foi criando seu tempero, o seu mix, né? Seu toque, né? E aí eu fui aprendendo e quando chegou esse momento eu fiquei me perguntando, né? Eu preciso fazer algo, mas nunca chegava. Confesso que nunca chegava aos pés dos da matriarca lá da Barra dos Toqueiros, dos Bezerras. Nunca. Porque, o que eu disse, cada um vai ganhar uma porcentagem, uma grama, né? Vai ter o tabuleiro com seus ingredientes, família A, família B. No final, cada um com seu tempero, cada um com sua ideologia, cada um com seu sabor. Eu confesso que eu ainda não comi nenhum que chegasse aos pés delas, não vou mentir. Tem o meu, acabei criando implementando a minha receita, porque a base é a mesma. A base é macaxeira, leite de coco e dendê, né? Macaxeira, leite de coco e dendê. Essa é a base do bobó. Daí por diante, é a iguaria do seu local. É a qualidade que você tá, é o que você tem para colocar ali. Eu, além disso, eu deposito amor. Não vou mentir. E você, deposita o quê no seu prato? Essa é a lembrança quentinha que eu trago comigo. E não se esqueçam, deixem um like, compartilhem e comentem. E lembrando, de domingo a domingo, nossos pedidos estão abertos. E o nosso delivery, sexta, sábado e domingo. No próximo sábado, mais uma homenagem, teremos um convidado, certo? No próximo sábado. Não se esqueçam, tudo feito com amor. Sal, pimenta e forninha.